Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. O Deus que se revela nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo. Meus amados irmãos, esse é um tema muito importante na vida da Igreja de Cristo espalhada no mundo inteiro. Se você não tem uma correta doutrina, um correto ensino, se você não conhece corretamente o que a Escritura diz, possivelmente você terá uma fé deficiente, você terá uma falsa fé, o que é extremamente ruim para cada um de nós cristãos. Meus irmãos, desde muito cedo, como eu disse no último vídeo sobre o Deus que se revela através dos nomes, o pensamento predominante da igreja cristã é o pensamento elaborado por Agostinho. Agostinho viveu no século IV e V e viveu na cidade de Hipona, atual Tunísia, e passou 16 anos para escrever um livro muito importante sobre a Santíssima Trindade. Interessante é que depois de 16 anos para escrever este livro, Agostinho, ele passa as 60 últimas páginas do livro, acredite, 60 páginas, adorando e glorificando a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é pobre a nossa adoração, como a nossa adoração é raquítica, como a nossa adoração é magra. Agostinho descreve Deus no seu livro, que passa 16 anos para escrever. Os últimos capítulos do livro, as últimas páginas do livro, ele tece adorações ao Deus triuno. E nós, quando adoramos a Deus, cantamos um hino, 2 hinos, 3 hinos, já estamos cansados. Vamos orar, oramos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no máximo 5 minutos, não temos mais o que dizer. Faltam-nos palavras. Isso revela a pobreza da nossa vida espiritual. Meus irmãos, o credo niceno, no ano de número 325, foi elaborada a doutrina da Santíssima Trindade, embora Nicéia se preocupou basicamente com a pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas permitam-me ler para que vocês entendam que essa doutrina é uma doutrina importante e antiquíssima, é a pedra fundamental da igreja cristã. Olha o que diz o credo niceno: creio em um só Deus Pai onipotente, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida. Mais ainda adiante, no credo atanasiano, Atanásio, o grande paladino da fé trinitária, ele elabora a seguinte expressão sobre o nosso Deus: nós adoramos um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade. Seu interesse volta-se inteiramente a insondável mistério da Trindade, conforme a palavra de Deus. Meus irmãos, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, elaborada em 1647, a confissão de fé da Igreja Presbiteriana e dos reformados no mundo inteiro, ela fala também da Santíssima Trindade. Note o que ela diz: na unidade da divindade há 3 pessoas, da mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Na unidade da divindade há 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 distinções pessoais compõem o ser do único e verdadeiro Deus.
O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao verso 12. Eu vou ler apenas alguns versículos e tentar interpretar para que nós entendamos que é ensino direto das Escrituras e que o credo niceno, o credo atanasiano, a confissão de fé de Westminster só fez elaborar essas declarações, mas eles retiraram das Escrituras o seu conteúdo. A importância desses credos é porque foram tirados das Escrituras sagradas. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E só tem importância qualquer doutrina se for retirado das Sagradas Escrituras. No versículo 3 do capítulo 1, Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo está preso, ele está numa prisão domiciliar, ele é um preso político, ele tem ao seu entorno a guarda pretoriana, a guarda de escol do imperador romano. E Paulo, então, recebe visitas e recebeu a de Epafrodito. Então, ele, com gratidão, porque Epafrodito trouxe uma oferta ao apóstolo Paulo, ele escreve 4 cartas dessa primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as chamadas cartas de prisão. Na primeira carta aos Efésios, a carta talvez mais bonita do Novo Testamento, João Calvino dizia que ela é a coroa dos escritos de Paulo. Se Romanos é a rainha, a carta aos Efésios é a coroa que ornamenta a rainha dos escritos de Paulo. João Calvino comenta esta carta com muita propriedade, com muita sabedoria. No versículo 3, Paulo exalta Deus, o Pai. Note, no tempo, no espaço, a teologia chama a economia da Santíssima Trindade, há distinções entre as pessoas e também distinções nas pessoas com relação à obra da salvação. Na economia da Trindade, cada pessoa efetivamente concorre, coopera com a obra da salvação e trabalha para salvar o pecador, para salvar os eleitos, para salvar a igreja do Senhor Jesus. E no versículo 3, Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz: tudo começa com Deus o Pai. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Foi Ele que nos amou e enviou o Filho ao mundo. O Pai amou o mundo de tal maneira. Tudo começa com Ele. E aí diz a palavra de Deus pelo menos 2 coisas que o Pai faz. Olha o que Ele faz. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Presta atenção que isso é muito importante. Os salvos são salvos no tempo, no espaço, são salvos na história humana, no desenrolar da história dos homens. Mas foram escolhidos por Deus antes deste mundo ser criado. Deus, o Pai, escolheu um povo e deu esse povo ao Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai, o apóstolo Paulo diz, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Eu vou enumerar algumas bênçãos que Deus, o Pai, nos abençoou. Ele nos escolheu, Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos regenerou, Ele nos deu o seu próprio Espírito Santo, Ele nos adotou. Tudo isso são bênçãos espirituais que o Pai fez por nós, né? Então vamos agora para a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Está aí no verso de número 5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus Pai escolheu para Ele por meio de Jesus Cristo. Olha o que Jesus fez por nós. Jesus fez também 2 coisas que eu vou enumerar. Primeiro,
para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Jesus é o nosso redentor. A palavra redentor significa comprar no mercado. Jesus nos comprou no mercado da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, no amaldiçoado mercado dos pecadores. Ele nos comprou e pagou o preço com o seu próprio sangue. Tornou-se o nosso Redentor, o nosso Salvador. Só Cristo fez isso. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer em Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum outro há salvação. E não há mesmo. O Salvador é Cristo, porque só Cristo é o nosso Redentor. Pagou o preço das nossas almas com o seu precioso sangue. Meus irmãos, e diz aqui o texto, continua dizendo que ele fez tudo isso para quê? Verso 6, para o louvor da sua glória. O Pai escolheu, o Filho pagou, e pagou nos libertando do amaldiçoado mercado do pecado para o louvor da sua glória. Ora, se você é cristão, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você não é mais de si mesmo. Você pertence ao Salvador. Você agora deve apresentar o seu corpo santo. Você deve apresentar o seu corpo em sacrifício a Deus, através do culto racional, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos ensina. Você pertence a Jesus. Você deve viver para o seu louvor, para a sua glória, para agradá-lo, para honrá-lo, para satisfazer o seu desejo, sua vontade. Você agora pertence ao Senhor Jesus por direito de redenção. Continuemos. No versículo de número 13 e 14, o apóstolo Paulo vai nos falar nesse texto do Espírito Santo. Note, verso 3 e 4, o Pai. Note, verso 5 ao verso 12, o Filho. Agora note, verso 13 e 14, o Espírito Santo. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O que é que acontece quando nós ouvimos a palavra da verdade? Acontece o chamado. O Deus que amou na eternidade chama no tempo e no espaço. Depois que ouvimos o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo, o pregador anunciando, nós fomos chamados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não apenas nos chama, mas o Espírito Santo nos sela. O selo no mundo antigo era sinônimo de propriedade. Todos aqueles que têm o Espírito Santo na vida, terceira pessoa da Santíssima Trindade, são propriedades de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O selo prova justamente isso. O selo no mundo antigo era sinônimo de propriedade. Você agora é de Cristo. Por quê? Porque eu tenho o selo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não apenas nos sela. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor. Eu sou advogado e no direito civil nós sabemos que existe a penhora. Quando alguém toma um empréstimo, por exemplo, na Caixa Econômica Federal ou em algum banco, ele tem que dar uma garantia. Às vezes dá um carro, às vezes dá uma casa. E a garantia que ele deu chama-se penhora. Se ele não pagar, o banco vai lá e toma a casa, vai lá e toma o carro. O Espírito Santo é o penhor de Deus, é a penhora de Deus. O Senhor vem nos buscar. E isso ele nos deu garantia, dando-nos o seu Espírito Santo como penhor da nossa herança. Meus irmãos, esse texto de Efésios 1, verso 3 ao verso 14, mostra-nos que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo
está interessado na salvação do seu povo, dos seus eleitos, da sua igreja, do pecador. É impossível o crente perder a salvação. É impossível o crente que foi selado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo penhorou esse crente, perder a salvação. Ele pode até pecar, ele pode até desviar, ele pode até desanimar na fé, mas no tempo certo, como o filho pródigo fez, ele vai cair em si, vai se arrepender e vai voltar para os braços do Pai, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Então eu quero colocar isso aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão interessados na salvação da tua alma. Não tenha dúvida disso. A salvação é um presente de Deus. E a Bíblia diz em Romanos que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Se Deus te salvou uma vez, você está eternamente salvo. Eu gostaria de encerrar as minhas palavras dizendo o que foi dito no século II pela igreja cristã, que jubilosa proclamava através do Cântico dos Fiéis: glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém e amém. Glória a Deus que nos salvou, que nos regenerou, que nos deu o seu Espírito. Amém.